A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Se você está me vendo pelo canal do Ex-Protestante Fábio Pentecostes, deixa aquele like. Se você está nos vendo pelo canal Tradição Católica e Debate, meta o dedo no like em nome de Jesus Cristo. Pois há muitas visualizações no canal Tradição Católica e Debates, poucos likes. Como que esses testemunhos o YouTube vai rodar para mais pessoas se os likes são poucos? Cada like que você dá é uma pessoa alcançada por um testemunho maravilhoso, grandioso como esse. Como você sabe, os nossos canais são de apologética, mostrando a verdade, não é? Mostrando a verdade da doutrina da igreja fundada por Cristo contra o gnosticismo da atualidade, o protestantismo. Por isso que aqui nós temos, é claro que testemunhos são testemunhos, mas nós trazemos mais testemunhos aqui de ex-protestantes, não é? Como você sabe, eu não trago vídeos mostrando vídeos de testemunhos de protestantes, o próprio ex-protestante falando, mas eu trago as mensagens. Por quê? Porque eu dou ênfase aqui aos nossos escritos. Aqui eu dou ênfase aos nossos escritos. E aqui está um inscrito no nosso canal, o nosso irmão Paulo Souza, não é? Eu pedi a permissão a ele, tem quase uma semana que eu pedi a permissão a ele, ele não respondeu. Como ele colocou o testemunho dele aqui, eu vou gravar esse vídeo no testemunho pequeno e forte ao mesmo tempo. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vendo que há conversões de protestantes como o filho pródigo. Estão voltando a casa. Estão voltando para casa. E a Virgem Maria, em uma das suas revelações, ela disse que ela mesma, pessoalmente, ia trazer seus filhos. Em vários casos. Tinha casos que ela mesma intervia. É a questão do pastor Sidney da Veiga, não é? Hoje missionário católico. Quando nós vemos o relato do seu testemunho na Canção Nova, quando a Virgem Maria aparece para ele. Não é? Há conversões em massa. Há conversões extraordinárias. Grandes conversões de protestantes estão acontecendo para a Igreja Católica. No Brasil é o começo. Nos Estados Unidos é de carrada. Nos Estados Unidos chove de conversões de protestantes para o catolicismo. Porque vão estudar, quer pela patrística, quer pelo contexto histórico, e descobrem a Igreja verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu buscava para a minha seita como transformar o pão na carne de Cristo. Foi aí, na Sagrada Escritura, que eu descobri que tem que ter uma igreja que veio de Cristo, que veio com sucessão apostólica, para ter esse poder de transformar, transubstanciação, transformar o pão na carne de Cristo. Foi aí que aconteceu a minha conversão, eu, que já tinha me dominado o apóstolo, minha esposa bispa, para lançar mais uma seita entre as milhares e milhares e milhares de seitas que já existem. Foi aí que aconteceu a minha conversão. Preguei para minha esposa durante vários dias, semanas e mais semanas, e ela se converteu também à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é uma mulher que tem muito mais fé do que eu. É uma mulher muito mais santa do que eu. É uma mulher que busca mais o Senhor do que eu. Ela não é de aparecer em vídeos. Não é de aparecer em vídeos. Ela é daquela que vai no olho, o corpo a corpo, na evangelização, anunciando a doutrina verdadeira da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Nosso irmão Paulo, mais uma vez, irmão Paulo, se você for ver este vídeo, você colocou aqui seu testemunho, então, se você colocou seu testemunho está público, eu estou gravando, me permita, por caridade, eu mostrar neste pequeno vídeo seu pequeno relato, mas ao mesmo tempo forte. Então, como eu dizia, há muitos, meus irmãos, há muitas formas que os céus estão agindo na vida dos protestantes para fazer como o filho pródigo. Mas você sabe que acontecerá algo antes da volta de Cristo. Uma só igreja e um só pastor. E é a igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já trouxe um vídeo no canal do Ex-Protestante mostrando isso. Do Ex-Protestante Fábio Pentecostes. Embasado em o Evangelho Teológico de São João, capítulo 10, versículo 16, tenho outras ovelhas que não estão na minha igreja. Preciso conduzi-las para cá.
para que haja um só rebanho e um só pastor. Elas ouvirão a minha voz. Essa voz quer dizer que muitos estão se convertendo pela voz de Cristo que ecoa pela patrística, pela voz de Cristo que ecoa, vai estudar o cristianismo, vai depara com a igreja fundada por Cristo católica, se converte, que ouve a minha voz, que vai escutar a minha voz, para que haja um só rebanho e um só pastor. Como eu fui examinando as Escrituras como transformar o pão na carne viva de Cristo, e a Bíblia me converte, traz a igreja como filho pródigo para a igreja fundada por Cristo. E tantos outros estão sendo resgatados pela própria Virgem Maria em pessoa, como é o caso do nosso irmão Paulo aqui. Sidney da Veiga e tantos outros. Aquela pastora, a ex-pastora, Gorete, esqueci, uma ex-pastora, que chamaram ela para rezar o terço. E ela foi junto com a irmã, as duas protestantes. Aliás, é a irmã que chamou, né? A irmã católica, ela é protestante, ela é pastora, seu marido cantava na seita que ela congregava, toda a família protestante. Eu não acredito que quando chegou lá, que nós vamos contar essas bolinhas. Contendo o terço. Esse vídeo, esse testemunho está no Facebook, está em tudo que é de rede social, não é? E aquela mulher, Nossa Senhora aparece para ela no meio do terço. Hoje ela é católica, com o esposo, com os filhos eram pagãos, eles que eram de uma seita que não tinha crença trinitária, né? Foram batizados na igreja católica, receberam sacramentos. Então nós vemos que a própria Virgem Maria em pessoa está resgatando seus filhos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes uma apologética como um canal como esse está ecoando e batendo no coração de muitos protestantes que ficam irados de raiva e vêm atacar com palavras de baixo calão, vem chamado idólatra, vem chamado que eu já tenho meu cantinho no inferno, disso e daquilo. Por quê? Porque muitas das vezes não acredita no que nós estamos apresentando, a verdade como sustentáculo dessa verdade. E aí a própria Virgem Maria tem que aparecer para eles. Para dizer quantas das vezes não ecoou a voz do meu filho nos teus ouvidos e não destes ouvidos, não ouvistes. Protestante inteligente, eu costumo dizer, é aquele que vai estudar a história da igreja e vai ver que a igreja verdadeira é. Protestante inteligente vai estudar e vai dizer por quê? A Bíblia não apresenta nenhum símbolo, como eu era protestante e não achava nenhum símbolo quando se referia à Eucaristia. Protestante inteligente, por que o católico chama Eucaristia? O que significa isso? Vou estudar o nome, vai ver a ação de graças. Católico chama hóstia. O que significa hóstia? O que será hóstia? Não fica indagando, vai estudar e vai ver que hóstia significa vítima e Cristo foi a grande vítima por mim e por você. Por isso, nós vamos ao relato aqui do nosso irmão Paulo, pequeno, mas forte. Veja, ele diz assim: fica em paz, irmão Fábio, meu irmão. Fica em paz, meu irmão, aqui, ó. Fica em paz, meu irmão. Isto é uma prova de que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Porque ele colocou o seu testemunho em outro testemunho. Que é o testemunho do filho de um pastor. É o nosso irmão Rodrigo Vilela. Ele colocou lá esse testemunho. Inclusive no canal Tradição Católica e Debates. E eu falava das perseguições que sofro lá. E ele estava um pouco aqui confortando. Veja, fica em paz, meu irmão, isto é uma prova. Que a Igreja Católica é a verdadeira igreja, tá até de azul, veja, de Cristo. Olha o que vem agora, meus irmãos, veja. Eu fui, depois do Cristo, lá tem eu em azul, você tá vendo aqui, ó. Aí tem eu fui, o eu está de azul, eu fui da congregação cristã no Brasil. 43 anos. Pasmem. 43 anos. Meu irmão, eu fui quase 2 anos protestante. Quero dizer para vocês o seguinte, que eu não gosto de falar, eu quero pedir desculpa aos nossos irmãos, o nosso irmão lá do canal Mundo Católico, o outro canal, parece que é Fé Católica e Cultura, um negócio assim. E outros canais que me convidaram para dar o meu testemunho. Meus irmãos, eu não gosto de falar, o protestantismo não foi bom para mim. Não é? Tem muitas coisas do protestantismo, quando eu me lembro, eu começo a chorar.
do que eu fiz. Coisas pesadas que eu fiz contra a verdade. Entendeu? Eu não gosto de falar, eu tenho 3 testemunhos, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Busquei o mais leve possível falar. Eu não gosto de dar, eu não gosto de recordar, sabe? É um negócio de um borrão que já foi passado em cima, eu não gosto de recordar isso, então me perdoe. Os irmãos que me convidaram para dar testemunho em seus canais de ex-protestante, eu não me perdoe. Do fundo do meu coração, de minha alma, muito obrigado pela consideração, mas não gosto de falar. Deus abençoe vocês, parabéns por vocês, pelo apostolado de vocês. Jesus está usando vocês para falar para este país, para que os filhos voltem para casa. Certo? Veja só, eu fui, quase 2 anos que passei no protestantismo, foi buscando uma igreja verdadeira. Foi buscando uma igreja que tivesse a confissão, foi buscando uma igreja que tivesse a carne viva e o sangue vivo de Cristo. Foi buscando uma igreja, não é? Que fosse alicerçada, que fosse verdadeiramente o corpo de Cristo. Não encontrei. Aquele louvor que diz, né? Procurei e não encontrei nada. Eu digo, não, vou fundar a minha própria seita, né? Fundar a minha própria seita. Já tinha até o nome todo articulado. Igreja Apostólica Discípulo de Jesus. Eu já tinha me denominado para apóstolo. Minha esposa bispa. Esses eram os planos maquiavélicos, demoníacos que passavam na minha cabeça. No ano de 2007 a 2008. Então vejam, meus irmãos. Toda a minha trajetória está aí. Os vídeos para vocês verem. Participei de mais de 10 seitas. Ficava 3 meses numa, ficava 1 mês em outra, ficava 15 dias em uma, ficava 1 semana em outra. E não encontrei Jesus. Não encontrei Jesus. 43 anos esse irmão esteve sendo enganado pelas seitas. Por uma seita que, se eu não estou aqui enganado, nem crença trinitária tem. Porque quando eu era protestante, um subpastor da Assembleia de Deus dizia: Congregação Cristã do Brasil é seita, e nós protestantes não aceitamos. Não aceitamos congregação cristã, não aceitamos testemunha de Jeová, não aceitamos seita do 7º dia, porque isso são seitas. Veja, diziam os protestantes da Assembleia de Deus. Depois, se o nosso irmão Paulo for ver o seu próprio testemunho, esse vídeo, coloque aí, irmão. Só para tirar essa dúvida. Se você, na sua volta, ele vai dizer aqui que faz 3 meses que está na igreja, 1 mês na igreja, se ele vai ser batizado na igreja católica. Porque, se eu não estou enganado, pessoas que vêm dessas... Estou enganado? Não, eu tenho certeza. Quem vem de seitas protestantes, que não tem crença trinitária, se nunca foi católico, tem que ser batizado na igreja católica. Porque não tem crença trinitária. Como Pentecostais Unidos, que não tem crença trinitária. Se eu não estou enganado, congregação também. Testemunho de Jeová. E muitas outras seitas. Certo? Vamos lá. Eu fui da congregação cristã do Brasil. 43 anos. Olha depois do ponto, ó. Foi Nossa Senhora aqui, aqui, ó. Foi Nossa Senhora vinda ao meu encontro. Falou comigo. Ele colocou estava confundido com essa seita. Quantos confundidos com as seitas, enrolados, enganados, não estão lá? Hã? Ela veio toda de branco na minha cama e me disse: filho, vai em frente à Igreja Católica. Não desanime. Eita, meus irmãos, é forte isto. É forte. Os testemunhos de pessoas que voltam para casa, ou de pessoas que estão vindo para a igreja, de volta é
Quando nós falamos de volta, é porque já foi católico, abandonou e voltou para a igreja. Quer dizer, católico e BGE, volta para a igreja, aí volta, aí quer viver a catolicidade, a cristandade com toda a força. Conhecendo a fé, conhecendo a doutrina, conhecendo essa coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Sabe, meus irmãos, às vezes eu sinto que eu, tentando reparar a lacuna que o protestantismo fez comigo, eu entrei no mundo da apologética, eu queria conhecer, eu não tinha conhecimento quando eu cheguei no catolicismo. Eu dizia, eu quero um biblista, eu quero comer a Bíblia, eu quero, sabe, assim. E um colega de igreja disse, olha, tem sim os biblistas. Tem sim uns biblistas. Mas não encontro esses biblistas. Já veio o desânimo, não é? Participando da renovação carismática, participava. Mas eu queria ser biblista, eu queria conhecer as escrituras. Quando de repente eu conheço Paulo Leitão. Ex-pastor também, já falecido de Natal, do Rio Grande do Norte. Depois conheço o Padre Luiz Toro, só que o Padre Luiz Toro fala espanhol, como entender? Eu disse, Senhor, dai-me a graça. Sou semi-analfabeto, nem o português sei, mas dê a minha graça de entender esse padre. Porque eu sei que esse padre é de tua igreja, um servo consagrado, tem sucessão apostólica, e eu sei que ele está comendo a Bíblia, mesmo sem eu entender. Eu quero estudar com esse padre. Porque eu quero reparar meus erros, combatendo a mentira que se alastra no mundo, que chama-se protestantismo. Porque o que ele criou em mim, o que ele fez em mim, ele só me preparou para combatê-lo no futuro. O protestantismo só estava apenas me preparando para combatê-lo no futuro, com a verdade das Escrituras. Por que eu quis aprender as Escrituras? Por que eu mergulhei nas Sagradas Escrituras? Com unhas e dentes. Porque o protestantismo só acredita na Bíblia. Então vamos dar a comida conforme o sujeito gosta. Né? Vamos dar o capim, para o boi. Não vamos dar leite para ele beber, porque ele não bebe leite. Não vamos dar feijão para ele comer, porque ele não come feijão. Vamos dar o capim, né? Como diz aqui. Não é a sola escritura que o protestantismo acredita? Tome Bíblia. E assim você que acompanha esse apostolado, nos 2 canais aqui no YouTube, sabe? A nossa missão tem trazido, mostrado na Bíblia Sagrada, desmentindo, tirando a máscara da mentira protestante. Protestantes, vocês só me prepararam para o futuro. E aqui está o futuro de vocês. É esse presente de agora. Para dizer, abram os olhos, meus irmãos. Saia da Babilônia, que vocês estão metidos. Não foi fundada por Jesus, não veio de Jesus. Quando Jesus fundou a sua igreja, disse, as portas do inferno não podem destruí-la. Ninguém pode destruir a igreja de Jesus Cristo, nem mudar sua doutrina. Satanás, vendo que não podia fazer isso, criou suas seitas, suas falsas igrejinhas. Jesus não entra em igreja fundada por homens, capítulo 9, versículo 24 de Hebreus. Jesus não entra em igrejas fundadas por homens. Não entra. Hebreus capítulo 8. O Senhor fundou o seu verdadeiro santuário. Hebreus capítulo 8, o Senhor fundou o seu verdadeiro santuário, sua verdadeira igreja. E é seu corpo místico. Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Da qual nós impregnamos nessa igreja, nessa videira, que é o Cristo, como diz o Evangelho Teológico no capítulo 15 de João, pelo batismo 1 Coríntios 12:12. Nos tornamos membros dessa igreja pelo sacramento do batismo. Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados, revestistes de Cristo. Todos, crianças, adultos, anciãos, todos foram batizados, estão revestidos de Jesus. Porque é um só batismo. Depois eu fui encontrando na Bíblia Sagrada que só existia um só batismo, e eu fui mergulhado lá dizendo que estavam me batizando, apenas um banho para tirar o grudo e nada mais do que isso, porque só existe um batismo. O resto é falso. Efésios capítulo 4, ali está a hermenêutica sacramental da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Um só batismo, um só Senhor,
uma só fé, a fé da igreja fundada por Cristo. E ponto. Um só Senhor. Por que um só Senhor? Porque Paulo alerta que viria outras seitas, outros tipos de fé, apresentando vários Jesus diferentes. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, quando chegarem em vossas portas alguém anunciando outro Jesus diferente, outro Espírito diferente, outro Evangelho diferente, vós aceitais. Eu já trouxe no canal mostrando, canal do ex-protestante mostrando os vários Jesuses das seitas. Eu fui de mais de 10. Cada uma que eu chegava era um Cristo diferente que me apresentava. Mas o pastor fez a lavagem cerebral dos nossos irmãos separados, a ponto deles dizerem, não, idolatria só se tiver uma imagem. Jesus disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Esse véu só será tirado quando converterem ao Senhor. Como foi tirado o meu, foi tirado desse irmão, foi tirado de tantos outros aqui no YouTube. Está cheio de ex-protestantes aqui no YouTube. Jovens, rapazes e moças, irmãs, irmãos, que estão dando seu testemunho, que estão resgatando muitas pessoas, fazendo um trabalho maravilhoso, quer por patrística, quer por tradição, quer pela Sagrada Escritura, como nós aqui, o apostolado. Porque, afinal, a Sagrada Escritura é uma das colunas da igreja. E muitas pessoas estão sendo transformadas. Quantos não estão voltando por causa dessas apologéticas? Quantos não estão sendo formados? Louvado seja Deus por isso. Ela veio de branco na minha cama e me disse. A Virgem Maria veio ao encontro desse irmão. Como ela prometeu que ela, em vários casos, ela mesma pessoalmente iria aparecer. 43 anos não é 43 dias, não. 43 anos a pessoa já está com o quê? Com tudo de queda e heresia ensinadas por as seitas enraizadas e incrementadas dentro da pessoa. E só a Virgem Maria tem a graça, como Deus colocou nela suas graças. Deus fez todos os mares, Deus juntou todas as águas, chamou-la de mar de São Luís. Como eu e você conhecemos o mar. Deus pegou todas as suas graças e chamou de Maria. Maria não tem poder próprio, mas ela usa o que Deus lhe deu a graça para realizar isso na vida dos filhos que estão desviados. E esse irmão, o irmão Paulo, é um filho pródigo que volta para casa. Eu também, tantos outros. E louvado seja Deus por isso. Vai haver uma conversão em massa antes de Jesus vir? Vai acontecer. De protestante, de muçulmano, os judeus que vão se converter. Dizem os estudiosos das Sagradas Escrituras, os exegetas, que a conversão mais esperada por Deus, claro que Deus se alegra por qualquer um que é um protestante, um que se converte, um muçulmano, um budista, um ateu, um espírita. Jesus disse que há festa no céu pela conversão de um pecador. O céu da festa, o céu entra em festa pela conversão de um pecador que volta para casa. Do que por 99 santos que não precisam de conversão. Jesus disse isso, ele é claro. Mas os estudiosos dizem que a conversão mais aguardada por Deus, a conversão que o coração de Deus vai fazer, é a conversão dos judeus. Porque eles eram o povo de Deus. Por isso Paulo vai dizer à igreja de Roma: vossa salvação resultou na rejeição deles. Veio para que os que eram seus e não quiseram, não aceitaram, rejeitaram. Veja o que os judeus fizeram com Deus, que é Jesus. Rejeitaram, não aceitaram. Resultou na salvação dos pagãos. Que nós cristãos católicos, a nossa rama é pagã. Nós somos vindo do paganismo. Nós não temos a descendência judaica. Nós vem do paganismo. Principalmente nós que é do rito romano. A Virgem Maria
está salvando os seus filhos. São todos? Não. Porque quando Jesus vier, tem que ter falsos profetas. Para se cumprir Mateus 7, versículo 21 a 23. Pregamos em teu nome, a sola escritura. Pregamos só em teu nome, Jesus. Expulsamos demônios só em teu nome. Fizemos milagres só em teu nome. Retirai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Veja que Jesus disse, são muitos, então terá muitos falsos profetas na volta de Jesus. Mas muitos vão ser resgatados, como esse nosso irmão Paulo. Ela veio ao encontro do irmão Paulo e salvou 43 anos enganado nas seitas. Você que está vendo esse testemunho, que talvez está irado de raiva. É o que protestantes apenas quando encontram meus vídeos fazem. De tanta raiva. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, seja humilde pelo menos uma vez na vida. Veja o testemunho de alguém que volta para casa. Protestante duro, cabeça dura. Ah, isso aqui não foi Deus não. E nem nada de mãe de Jesus, isso aqui foi. Aí já diz logo. Né? Atribuindo ao encardido. Porque eu sei a mentalidade, conheço a mentalidade protestante. Ah, meu Deus. Ah, se eu pelo menos uma vez deixasses, permitisses, permitir um neurônio do cérebro funcionar pelo menos uma vez na vida, a ficha ia cair. Hoje ele disse que estava confundido na seita. Ó. Estava confundido com essa seita. E a Virgem Maria veio de branco em minha cama e me disse, filho, vá em frente à Igreja Católica. Não desanime. A penúltima linha lá embaixo, ó. Não desanime. E foi o que eu fiz. Tenho 1 mês que estou nela. Louvado seja Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima, porque o Senhor não deu suas graças à Virgem Maria à toa. E quando Deus diz, Deus cumpre. O anjo não vai falar por si mesmo em Lucas 1, pega a Bíblia da Ave Maria e você vai ver. É a Bíblia que nós temos em português, mais próxima dos originais, da Neo Vulgata de São Jerônimo. E vai dizer em Lucas 1, 28, ave cheia de graça. O anjo está dizendo por si mesmo ou está transmitindo a palavra de Deus? Gabriel quer dizer mensageiro, ele ia transmitir a palavra de Deus. Então Deus disse, vai Gabriel e diz, ave cheia de graça, que eu sou com ela. O anjo chega e diz, se prostra diante da Virgem Maria e diz, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E Apocalipse 12, versículo 1 diz como ela está cheia dessa graça. Apareceu um grande sinal no céu. A primeira aparição da Virgem Maria foi para João, evangelista, que cuidou dela em Éfeso. Ela já tinha sido arrebatada para o céu quando ela aparece para João. Mais ou menos no ano 100, quando escrevia o livro do Apocalipse, ela apareceu entre o céu e a terra. Com uma coroa na cabeça, revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés. Se você pegar o versículo 4 da tradução da Ave Maria, diz que o dragão deteve-se, foi detido diante da mulher. Diferentemente de Eva, que foi convencida, a primeira virgem, que foi engabelada, enganada por Satanás, a segunda virgem não, ele é detido. O dragão é detido. A serpente primitiva é detida por a mulher, que agora está cheia de graça. Paz, meus irmãos, mas essa passagem do Apocalipse mostra a luta do bem contra o mal, mostra a luta do reino de Deus contra o mal, a luta da igreja contra as trevas deste mundo, a luta dos cristãos, a luta pela vida, desde a concepção até a morte natural, os cristãos compromissados com a igreja, mostra essa luta. E a igreja atravessou anos e anos, que faz 2000 anos, enfrentando heresias, enfrentou os impérios pagãos romanos, através da oração, do jejum e do sangue dos mártires, derrubou o Império Romano, assumiu o lugar. Quando o imperador Teodósio, no ano 382, oficializou ela como religião oficial do Império Romano. A Virgem Maria é aquela que está cheia da graça de Deus para deter o dragão. Estamos vendo ela usar as graças que Deus lhe deu
Como a lua que não tem luz própria, mas é o sol. Que ilumina para poder iluminar a cada um de nós durante a noite. A Virgem Maria veio ao encontro desse irmão durante a noite para iluminar o coração dele, para iluminar a cabeça dele e dizer: filho, como ele mesmo diz, filho, vai em frente à Igreja Católica e não desanime. A Virgem Maria está vindo pessoalmente salvar seus filhos. Tem muitos filhos da Virgem Maria lá nas seitas? Tem. E que ela vai pessoalmente buscá-los. Aqueles que têm a cabeça dura, o coração endurecido, que não querem ouvir a doutrina da igreja, que não querem ouvir a minha voz. Como disse o Senhor Jesus lá no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Tenho outras ovelhas que ouviram a minha voz. Essa voz eu já expliquei, vou voltar a dizer. É um caso como esse, salvo pela própria Virgem Maria. Quando é salvo, quando vai estudar a patrística, quando vai estudar a história do cristianismo, quando vai buscar uma verdade e se converte. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, aqui está, sem mais delongas, que o vídeo já passou de meia hora que ele apagou aqui, então está aqui o testemunho do nosso irmão. Que esse testemunho possa transformar a sua vida. Abra o seu coração. Seja humilde. O que foi que a Virgem Maria ela mesma disse no seu cântico? Deus derruba dos tronos soberbos e eleva os humildes. Aqui, ó. O relato de um irmão. Que esse versículo de Lucas 1 acontece na vida dele. Deus eleva os humildes. Teve a humildade de agora estar naquela que é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a igreja sustenta faz 2000 anos a verdade colocada nela por Jesus. Exemplo, irmão Fábio, que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna em João 6,54. A igreja prega isso como o Senhor ensinou. Outro exemplo, irmão Fábio. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Quando ele ressuscita e institui o sacramento da confissão. A igreja guarda isso até hoje. Entendem, meus irmãos? O batismo e os 7 sacramentos. Já trouxe canal do ex-protestante. Os 7 sacramentos na Bíblia, mostrando na Bíblia, nos evangelhos. Precisa nem sair dos evangelhos e ir para Atos para mostrar os 7 sacramentos. Tudo instituídos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios 9. A sabedoria edificou sua casa, e nela talhou 7 colunas. Traduzindo para nós, a sabedoria personificada é Jesus. Jesus fundou a sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. Amém? Deus abençoe vocês, dê aquele joia, não esqueça aquele joinha, para fortalecer a obra de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada Verde, agradecendo ao nosso irmão Paulo, Deus abençoe. Conto com minhas orações, também conto com suas orações, irmão Paulo. Deus abençoe você fortemente, em nome de Jesus Cristo e da Imaculada Conceição.